Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudade@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, O Anel do Diabo. Me chamo Érica e hoje vivo no Guarujá. Quando tudo aconteceu, eu morava em São Paulo, mais precisamente em Carapicuíba. Eu devia ter por volta dos meus 16 anos. Uma adolescente que gostava de aproveitar a vida, mais ainda com a minha melhor amiga. Fazíamos tudo juntas. Hoje, quando lembro das coisas que aprontamos, eu dou muita risada. Mas eu sempre digo, se um dia eu tiver uma filha, vou orientá-la para que ela não faça as coisas que fiz. Mas eram coisas que não eram más. A verdade é essa, não eram coisas más. Graças a Deus, nunca nos envolvemos com más companhias, nunca bebemos, fumamos, nada dessas coisas. Mas, por exemplo, saíamos escondidas. Ou dizíamos que a gente ia em um lugar e nós íamos para outro. Quando ela queria namorar, eu ia junto para a mãe dela não desconfiar. Essas coisas de adolescentes. Nas férias de julho, eu não me lembro mais o ano, decidimos ir para o Guarujá, para a casa de praia dos meus primos. Curtíamos a praia durante o dia e à noite gostávamos de caminhar na praia, tomar um sorvete no calçadão, apreciando a lua, vendo o movimento. Era uma delícia. Mas uma noite tudo mudou. Naquele dia eu paguei caro por ter me deixado levar pela curiosidade. E digo que paguei caro porque as consequências perduraram por muito tempo, por anos. Até que eu consegui entender por que tantas coisas ruins passaram a acontecer comigo espiritualmente. Era uma noite linda aquela, uma noite quente. Estávamos caminhando no calçadão. Até que eu disse para eles que eu iria caminhar um pouco pela areia da praia. Falei para os meus amigos, minha amiga, né? Olha, eu vou caminhar pela areia da praia. Eu quero caminhar na areia. Como ninguém quis ir, eu fui sozinha. E eles disseram que iriam me esperar em um quiosque que ficava ali perto. Ok. E comecei então a caminhar tranquilamente pela areia. Até que de repente eu comecei a ouvir alguém tocando uma música bem bonita, assim no violão, uma música bem gostosa. Como eu também toco e canto, me chamou a atenção, porque era um som muito agradável aos ouvidos. Eu caminhando ali na areia e ouvindo aquele som de uma música gostosa, uma música bonita. Então eu comecei a caminhar em direção àquele som, àquela música. Mas o estranho é que parecia nunca chegar. Eu não encontrava a pessoa que estava tocando. O som vinha, aquele som gostoso de alguém tocando o violão, mas de onde? E onde está essa pessoa? Pode soar estranho, mas eu só seguia o som e não encontrava ninguém. Até que, de repente, eu avistei, sim, uma pessoa mais perto da beira da água, ali, da beira da água do mar, mais perto da beira. E eu me aproximei e não senti medo nenhum. Eu me aproximei porque eu queria ouvir aquela música, aquele som mais de perto. Mas o que me chamou a atenção foi que essa pessoa que tocava aquela música gostosa, envolvente, esta pessoa vestia uma capa preta,
uma capa longa preta. Poxa, na praia, à beira d'água, alguém tocando violão e de capa preta. Os cabelos eram até os ombros. Os cabelos vinham até os ombros e eram cabelos loiros. E quando ele se virou, porque ele estava de costas, ele estava assim olhando para o mar e tocando, e eu me aproximei, então ele virou, e ele estava, né? E quando ele se virou para mim, os olhos dele brilhavam tanto, mas um brilho tão forte. Eu pensei, deve ser o brilho da lua, só pode ser a luz da lua, sabe, refletindo nos olhos dele. Eu nunca tinha visto olhos tão lindos, tão brilhantes como aqueles. Aí ele sorriu e perguntou se eu gostava do que ele estava tocando. E eu respondi que sim. Sabe quando você está assim, deslumbrada? Sim, poxa, você toca muito bem esse som eu estou ouvindo desde a uma certa distância. Olha, eu estou assim, maravilhada. Nessa hora, eu comecei a ficar com medo. Eu ali sozinha, com um estranho esquisito de capa preta, cujos olhos brilhavam como se fosse, sei lá, uma lâmpada, uma luz. Eu não sabia o que poderia acontecer, mesmo porque quase não havia movimento na praia. As pessoas estavam mais aglomeradas, mas no calçadão. E eu queria sair do lugar agora para ir com meus amigos lá no calçadão. Bom, só que verifiquei que eu não conseguia sair do lugar. Como se eu estivesse presa. Como se eu estivesse colada, mas colada na areia. A verdade é que eu não saía do lugar, não conseguia. Ele então se aproximou de mim e disse que estava me esperando. Falou assim, eu já estava te esperando, eu estava aqui te esperando. E eu rebati, como assim me esperando se eu nem te conheço? Como assim me esperando? E ele falou, mas eu te conheço e tenho um presente para você. Ele falava com uma voz dócil, uma voz gostosa de se ouvir. Era como se eu estivesse ali diante dele enfeitiçada, sabe, hipnotizada. Então ele enfiou a mão no bolso e tirou de lá um anel preto. Ele não perguntou se eu queria ou não queria, se eu aceitava ou não aceitava. Ele simplesmente pegou a minha mão e colocou o anel no dedo médio da mão esquerda. Olhou nos meus olhos, com aqueles olhos brilhantes, e disse: a partir de hoje, tudo o que você desejar, basta olhar para esse anel e você vai conseguir. Toda a riqueza que você quiser, olhe para o anel e peça. Nessa hora, as minhas pernas bambearam. Eu comecei a tremer de medo. Ali não estava alguém normal. Eu tentava sair dali, mas não conseguia. As minhas pernas não obedeciam. Eu não conseguia sequer gritar, que eu estava com medo. E quando me virei, era a minha amiga desesperada, perguntando o que aconteceu, o que está acontecendo, porque eles estavam gritando lá no calçadão por mim e eu não ouvia. Eu simplesmente não fazia nenhum gesto que eu estava escutando, e eles gritando. Meus primos me perguntando o que aconteceu, o que houve. A gente está gritando por você há horas e você aqui parada, como se você estivesse presa aqui nesse lugar. Quando eu olhei novamente para trás, aquela figura de olhos brilhantes e cabelos loiros até os ombros, aquela figura com aquela capa preta tocando aquele violão, simplesmente havia desaparecido. E eu comecei a procurar e não havia ninguém além de nós quatro ali, quer dizer, eu e meus amigos, meus primos, minha amiga.
E eu perguntava: gente, vocês não viram o rapaz que estava aqui comigo com um violão? Eu só vim aqui porque ele estava tocando uma música tão bonita, tão gostosa, que me chamou a atenção. Eu só vim aqui por causa dele, por causa daquela música, daquele som que ele tocava no violão. Mas vocês não viram ele aqui? Só tem você aqui, desde a hora que estamos gritando por você. Em nenhum momento alguém ficou com você aqui. Não tem ninguém aqui com você, menina. Eu não entendia mais nada. Fomos pegar então o carro para irmos embora, e tudo o que me perguntavam eu não sabia responder. Não saía da minha cabeça aquele rapaz que ninguém viu, ninguém via, somente eu, com quem inclusive conversei. Quando entramos no carro, a minha amiga viu o anel no meu dedo e perguntou: que anel é esse? Que anel é esse? Você não usa anel? Um anel esquisito, e que anel feio. Aí a minha prima olhou e perguntou: o que é isso? O que é isso? Eu respondi: eu ganhei do rapaz da praia. Ele colocou esse anel no meu dedo. Quem é esse rapaz? Quem é? Que nós não vimos? Quem é esse rapaz? Qual o nome dele? Eu não sei. Eu só sei que eu estava com ele. Eu fui conduzida por aquele som que ele tocava no violão. Eu fui, seguindo aquele som. Mas quando vocês chegaram, ele sumiu, ele desapareceu. Então a minha prima disse: tire esse anel logo do seu dedo. Sabemos lá se esse aí não é um anel do mal. Tira logo esse dedo. E quem foi que colocou esse anel aí no seu dedo? É quando eu tento tirar o anel, que eu estou agora desesperada, eu estou amedrontada. Quando eu tento tirar o anel não sai do meu dedo. Minha amiga tentou tirar, também não conseguiu. O anel simplesmente não saía do meu dedo. De repente o meu dedo começou a queimar, como se eu estivesse passando o meu dedo num fogo. Sim, como se eu estivesse passando o meu dedo no fogo. Começou a queimar, e quanto mais eu tentava tirar o anel, mais o meu dedo queimava. E o desespero começou a bater em mim. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, me ajude! Ninguém sabia o que fazer. Eu comecei a chorar. Meu primo parou o carro, foi até um outro quiosque e pediu um pouco de óleo, óleo, para passar no dedo e para ver se assim, com óleo, o anel saía. Despejou um pouco de óleo então no meu dedo. A minha amiga então começou a tentar tirar aquele anel, mas mesmo assim, com óleo e tudo, o anel não saía. O anel não saía. Foi quando alguém falou: esse só pode ser o anel do diabo. Só pode ser o anel do diabo. E eu que sou católica, então eu comecei a gritar: meu Deus, eu renuncio a Satanás. Senhor, eu renuncio ao diabo. Eu tenho certeza, foi ele que colocou esse anel aqui. Esse anel é o anel do diabo que não sai. Tire esse anel de mim, meu Deus, tire esse anel daqui. E de repente, assim, do nada, o anel caiu do meu dedo. Minha prima, no ímpeto, pegou o anel ali que caiu, jogou o anel longe em direção ao mar, gritando: vai pro inferno, anel do diabo! E falou para mim: nunca mais aceite nada de um estranho, nunca mais. Eu agora, sem o anel no meu dedo, assustada com tudo, porém mais calma, voltamos para casa e não se falou mais no assunto. E nem queria mais falar sobre aquilo. Eu pensei que tudo tivesse sido resolvido, já que não estava mais usando aquele anel, já que eu tinha desfeito daquele anel. Só que naquela noite eu tive um pesadelo horrível. Aquela pessoa, aquele rapaz tocando violão, aquele som que me seduziu, que me envolveu, aquele som do violão, aquela capa preta. Sim,
O diabo, para ser mais precisa. O diabo que se disfarçou, que se transfigurou em humano e me enganou usando uma música agradável aos meus ouvidos. Olhos bonitos, voz suave, a promessa de que eu conseguiria tudo o que quisesse se pedisse para aquele anel. E neste meu pesadelo, ele ainda me disse, ele ainda me falou que eu iria pagar caro por ter renunciado ao anel que ele tinha me dado. E que em breve iríamos nos encontrar novamente cara a cara. Eu só sei que acordei dando um grito. Um grito que acordou toda a casa. E contei para eles, desesperada, sobre o meu pesadelo. Eu que sou católica, eu sei que o mal existe e que o diabo não dorme, que o diabo está sempre à espreita, esperando para atacar, atrair alguém, como foi feito comigo. Eu só sei que eu quis vir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. E viemos embora. Por um curto período, eu até esqueci aquele pesadelo. Porém, o meu psicológico nunca mais foi o mesmo depois daquela experiência. Às vezes, do nada, eu começava a ouvir aquela música que me atraiu, aquela música que me levou até ele, naquela noite, naquela praia, Guarujá. Isso me acompanhou por um bom tempo, eu diria até alguns anos. Aquela música, parece que eu escutava aquela música. E em seguida, aquele tormento, aquela falta de paz. Comecei, inclusive, a frequentar o grupo de renovação carismática católica. Passei a frequentar o grupo de renovação carismática. E durante as orações era revelado o desejo do diabo em me perseguir. Sim, nas orações da renovação carismática, muitas vezes durante as orações se revelava o desejo do diabo em me perseguir, em me destruir, e que até mesmo eu já havia me encontrado com ele. Então estava comprovado. Naquela noite na praia foi o diabo disfarçado. Foram anos de muita oração, de quebra de maldição, para que esse mal me abandonasse de vez. Infelizmente, eu me encontrei com ele outras vezes. Mas eu já estava mais fortalecida espiritualmente e me protegi rezando a poderosa oração de exorcismo de São Bento. Preparada, fortalecida, diante do diabo, eu fui capaz de rezar. Com toda a fé, com toda a força, diante do diabo. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, non suade mihi vana. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. E assim consegui me livrar da tentação do diabo. E assim consegui me libertar do poder do diabo, com a minha fé e com a oração de São Bento, a qual aconselho a todos rezarem diante do mal, diante do maligno, diante do Satanás. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O Anel do Diabo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.